o ser de Parmênides e o movimento de Heráclito. Que danado é isso? O que é ser? E por que essa briga com o movimento? Caros amigos, não só no tempo dos gregos antigos pré-socráticos, como até hoje, esse problema persiste. Do mesmo jeito, paradoxal e ainda não respondido pela humanidade. Bem-vindo a mais um episódio de Pensadores. A cunha nessa bagaça! Você que não conhece o canal Filosofia de Tudo, se inscreva. O ser em Parmênides. Presta atenção. Preste atenção. Muito mais do que uma mera releitura da filosofia, o que eu proponho aqui no Filosofia de Tudo é filosofia para a vida, que transcende o próprio conceito de filosofia, da própria palavra, enfim, vai além de filosofia, mas aí a gente usa filosofia porque, enfim. O ser em Parmênides, você precisa prestar muita atenção porque isso influencia o nosso pensamento até hoje. Fazendo uma síntese, o ser de Parmênides versus o movimento de Heráclito resulta em Aristóteles. Para isso é necessário um elemento filosófico, e o elemento filosófico aí, para Parmênides no caso, é o ser. É a ideia do ser. Não existe movimento. Movimento seria uma ilusão reforçada pelos paradoxos, vários paradoxos, mas poucos deles foram encontrados, de Zenão, seu discípulo. E esses paradoxos, eles questionavam o movimento. Eles questionavam, além do movimento, a pluralidade das coisas. Ele afirmava o ser. Tudo era o que é. Enquanto Heráclito dizia que tudo é movimento e a única coisa que não é movimento é o Logos, que seria justamente esse eterno movimento. Ou seja, alguma coisa tem que ser eterna nessa bagaça porque, no fim das contas, percebeu? Alguma coisa tem que ser eterna para poder fechar a conta. Seja o Deus matemática, seja o Deus filosofia, seja o Deus a defesa do líder da galáxia, e até mesmo Heráclito de Éfeso, que defendia o eterno movimento, fechava num Logos, e esse Logos seria absoluto. O ser de Parmênides é muito mais complexo porque ele é ser eterno e imutável e não explica o movimento. Não explica o movimento. Ele diz que o movimento é uma ilusão depois de Sócrates e Platão, que também foram na corrente do ser, mais ou menos, porque eles saíram um pouco dessa corrente do ser, dizendo que o movimento é uma ilusão, o mundo sensível é uma ilusão, deixando isso muito claro, muito explícito, e o mundo das ideias é um mundo perfeito e o mundo eterno. E sendo eterno, necessariamente imutável. E aí, para entender mais ou menos como isso chega até nós hoje, essa eterna dualidade monista, paradoxal, que é a experiência da própria vida, temos 3 tipos de pensamento básicos, certo? Na história da filosofia. Seja ela filosofia ocidental, seja oriental, sendo que cada uma enxerga de uma maneira diferente e se manifesta de uma maneira diferente, com a linguagem diferente, porque aí existe toda a função neurolinguística, e aí é outro campo que eu não vou entrar agora. Mas aí eu dei exemplos, aqui eu citei exemplos de filósofos do ser, que não explicam claramente o movimento. Porque, por exemplo, Zenão
ele prova, vou fazer esse parênteses aqui porque é muito importante, Zenão de Eleia prova que uma flecha no ar, ela fica parada, ela não está em movimento. Então o movimento seria uma ilusão, porque matematicamente é possível comprovar isso. Basta você pegar a distância do ponto A ao ponto B e dividir por 2. E você terá a metade, né? Meio. Você dividir por 2 dá 0,25. Se você dividir por 2, e aí vai... Você pode dividir ao infinito. Ou seja, o objeto, o projétil, ele não sai do lugar, então não existe movimento. Mas ele ao mesmo tempo que cria o paradoxo, porque o movimento é percebido, o que eles explicam é que o movimento é somente uma percepção, mas eles não explicam como é uma percepção. Então, nem Parmênides, que são filósofos, nem Platão, que é mais ou menos filósofo do ser, nenhum deles explicou o movimento. E aí temos os filósofos do ser mais movimento. Os filósofos que conciliam o ser e o movimento. Dentre eles eu coloquei Aristóteles, que conciliou o movimento de Heráclito, desde Heráclito até e o ser de Parmênides, porque a ideia de ser vem de Parmênides, mas no Oriente ele tem outra ideia e é engraçado porque elas convivem muito bem com o movimento. Enfim, na filosofia oriental a coisa caminha de uma forma um pouco diferente. Aí tem Descartes, que mais ou menos, porque Descartes fez um meia-culpa e criou um Deus que existe. Aí trouxe Deus, que seria o ser, portanto não existiria, ele simplesmente era. Porque Aristóteles partiu desse princípio. Ser é coisa de eternidade. Aí ele não falava em Deus e nada, mas enfim, ser é coisa de eternidade, coisa que o nosso mundo sensível não capta, mas é. Não existe. Entende? Não existe. As coisas que existem são ente. Então ele classificou como ente as coisas que existem e como ser as coisas que são, apenas são. Eternidade. Onde se encaixou muito bem Deus depois, com Tomás de Aquino. Muito depois. Porque antes disso teve Santo Agostinho, que pegou o platonismo e tal. Enfim, tudo se repetiu, só que de um modo cristão, entendeu? Mas esses arquétipos, eles não ficam só por aqui. Eles estão no mundo todo. Só que com nuances diferentes, porque estão em pontos diferentes da Terra. E veja no que isso implica se você analisar isso com profundidade. E aí eu coloquei os do movimento, né, os filósofos do movimento. Heráclito, né? Nietzsche, que amava o modo de viver dionisíaco. E aí remete à mitologia. Dionísio, o deus do vinho, o deus do prazer, da felicidade, enfim. E da fugacidade também. E do que é vão, do que é passageiro e do que é mutável. Diferente da visão apolínea de mundo, que é referente ao deus Apolo, que é o deus da virtude, o deus, enfim, daquilo que é eterno, daquilo que é virtuoso, daquilo que tem valor, que tem valores e tal, aquela coisa toda. Mas voltando, temos no movimento também, que também se denomina impermanência das coisas. Dentre os filósofos do movimento também temos Bauman, que morreu agora há pouco, em 2017. Zygmunt Bauman e a modernidade líquida e tudo mais. Todos eles que beberam da fonte de Nietzsche. Mas que também beberam um pouco da fonte desses filósofos que eu considero
pensadores cujo princípio, né, é o próprio caráter, ou seja, não se encaixa em nenhum desses tipos de... nem defende o ser, nem o movimento e tudo mais. Sim, dentro do movimento, do movimento, eu coloquei Buda, Siddhartha, porque é a filosofia de eterno movimento, mas também eu colocaria Buda, eu colocaria Buda nos dois lugares, no do movimento e no do seu próprio caráter, cuja filosofia foi ele próprio, foi a filosofia, ou seja, o seu próprio modo de enxergar o mundo foi a filosofia. Ele bebeu das fontes que bebeu, perceba a diferença disso, bebeu das fontes que bebeu, mas ele foi a própria manifestação da filosofia. E esses são justamente os filósofos mais contraditórios. Perceba a diferença entre um Kant, que é todo sistemático, e um Nietzsche, que é a loucura, e você vai tendo que montar ele para você... Porra, interpretar Nietzsche, cada especialista em Nietzsche diz uma coisa diferente. Muito embora cada especialista em Sócrates também, cada especialista em Kant também, cada um. E isso, até nem Kant foge, nem o mais rigoroso foge. Mas vamos lá. Eu quis classificar aqui para facilitar, né, a compreensão para quem está iniciando no campo, no mundo da filosofia e tudo mais também. Os que dizem o homem é o exercício que faz. Dentre eles, Raul Seixas, um grande pensador que eu considero filósofo. Embora não tenha feito curso de filosofia, eu considero muitos doutores em filosofia. Eu vejo assim, digo, conta muito bem história da filosofia. Ou seja, mais ou menos como técnicos de história da filosofia. Só que eu não quero que meu canal seja para técnicos de filosofia. Entende? Raul Seixas não foi um técnico de filosofia. Jogou, experimentou o mundo e tal, e entrou na música e manifestou-se a sua arte. Nietzsche era professor, tudo mais, era aquela coisa toda, mas também era um cara muito louco e tal, e seria, se houvesse rock and roll na época, talvez ele montasse uma banda. Diógenes de Sinope, um dos principais filósofos da filosofia chamada cínica, do cinismo, que depois teve seu termo pervertido, já. Eu tenho um vídeo, esse card aqui eu falo sobre ele, é bem legal, bem simples, um vídeo curto. Raul Seixas e Søren Kierkegaard, falo muito dele, aqui eu falo em Søren Kierkegaard. Eu acho que ele foi, inclusive, muito mais louco que o próprio Nietzsche. Bom, por hoje eu acho que é só. Coloquem aqui embaixo, descrevam, façam uma pergunta, tirem suas dúvidas em relação ao que foi proposto. Enfim, eu tentei ser o mais claro possível, mas em termos de filosofia, eu sou desses que não gosta da classificação direta, porque ela impede um pouco também a intuição, a coisa de fluir. E ela tem que fluir um pouco, sabe? É necessário. Se faz necessário. Reflitamos sobre isso. Comentem. Dê um joinha se gostou. Um beijo a todos. E até a próxima. Falou. É nóis.